Imagine ser o homem mais espiritualmente conectado de toda a sua geração. Nossa, o topo da cadeia alimentar espiritual, né? Exato. Tipo alguém que supostamente tem uma linha direta inquestionável com o Criador do universo, sabe? Uhum, aquela figura que reis poderosos contratam a peso de ouro. Sim, para resolver problemas que exércitos inteiros simplesmente não conseguem dar conta. Um currículo invejável, sem dúvida. Pois é. E ainda assim, terminar a própria jornada completamente cego para a realidade. A ponto de, olha só, precisar ter a própria vida salva pelo seu burro de carga. É bizarro quando a gente para pra pensar nisso. É muito bizarro. Bom, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Sabe, geralmente quando a gente mergulha nesses textos antigos e narrativas milenares, rola aquela expectativa de encontrar moralidades bem definidas, né? Aquela estrutura clássica que todo mundo adora. E o vilão terrível do outro. A luz absoluta contra as trevas impenetráveis. Isso. É super confortável porque meio que permite colocar cada personagem numa caixinha com uma etiqueta clara, fechar o livro e dormir em paz. Exato. É exatamente isso que a nossa mente ocidental foi rigorosamente treinada para buscar, sabe? Com certeza. Nós adoramos essas categorias simplistas e reconfortantes de bom e mal, certo e errado. Queremos que a moral da história caiba direitinho num adesivo de para-choque. Mas então, cara, a gente esbarra na narrativa de números, lá pelos capítulos 22 a 24 da Bíblia hebraica. A famosa e super incompreendida história. Pois é, a história de Bilaã, ou Balaão nas traduções mais comuns, e a tal da jumenta falante. De repente, todas aquelas caixinhas confortáveis se quebram. O herói não é exatamente um herói, né? Longe disso. E o vilão é ambíguo, e o animal é quem tem o maior discernimento de toda a cena. O que é fascinante, aliás. Muito. E é por isso que a missão deste nosso mergulho profundo de hoje é justamente desconstruir esse texto maravilhoso, fugindo totalmente dessa visão ocidental de conto infantil que foca só no animal que fala. Até porque a história é bem mais densa que isso. Sim, nós vamos usar as lentes da mentalidade hebraica para ler essa exegese. E ó, para quem nos escuta, um aviso logo de cara. Um aviso importante. Este não é só um estudo teológico denso ou uma curiosidade histórica qualquer. É, na verdade, um espelho brutal, desconfortável e muito fascinante para qualquer pessoa moderna que busca sucesso, propósito ou espiritualidade, mas que de certa forma flerta com o perigo silencioso de ter intenções divididas. Isso pega muita gente de surpresa. Pega mesmo. E para ajudar a decifrar esses enigmas milenares, temos aqui a presença ideal para guiar nossa análise de hoje. É um privilégio estar aqui para essa exploração, especialmente com um texto tão rico e provocativo como esse. Vai ser intenso. Com certeza. O que é fascinante aqui é que, se a gente tiver a coragem de tirar as lentes do folclore e olhar para o maquinário do texto original, o foco principal, a grande mensagem, não é o milagre bizarro do animal falando. Não é sobre a jumenta, então. Não. A verdadeira essência da história, o drama real mesmo, é a tragédia sombria de um sábio brilhante que foi aos poucos se tornando espiritualmente cego por causa das suas próprias concessões internas. Faz todo sentido. E para entender a jumenta falante, a lógica meio que nos diz que primeiro precisamos entender o homem que estava montado nela. Essencial. Não dá para pular essa parte. Porque a tradição popular tenta pintar Bilaã como, tipo, um feiticeiro pagão qualquer. Um charlatão de esquina sem nenhuma conexão real com o divino. Um vilão de desenho animado, né? É, só para facilitar as coisas e fazer a gente se sentir superior a ele. Mas o texto diz outra coisa, não diz? Ele quebra esse molde completamente. Quebra de uma forma que chega a ser profundamente desconfortável para a teologia tradicional, sabe? Como assim desconfortável? É que Bilaã não era um falso profeta no sentido de inventar coisas ou fazer truques de mágica baratos. A narrativa hebraica mostra que ele não era completamente alheio ao Criador. Muito pelo contrário. Ele tinha acesso real, então? Sim, o texto afirma com todas as letras que ele ouvia a voz divina. Ele possuía o que se chama de devekut. Devekut? Isso. Uma profunda conexão e apego espiritual. Ele consultava o sagrado e o sagrado respondia a ele com muita clareza. Ele era reconhecido internacionalmente pelo seu poder, pela sua eficácia. O cara era o melhor na área dele.
Era. Quando ele abençoava, funcionava. Quando amaldiçoava, a coisa ficava muito feia. Ele tinha um acesso absurdamente real ao mundo invisível. Certo, vamos desempacotar isso com calma. Se ele literalmente ouvia a voz divina, se ele tinha essa linha direta de altíssimo nível, qual era exatamente o problema dele? Aí é que tá o detalhe. Porque, tipo, o puro assombro de conseguir dialogar com o Criador do Universo não deveria ser mais do que suficiente para anular qualquer outro desejo mundano. Como a ambição consegue entrar nessa equação? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o pensamento hebraico tem uma palavra central para explicar o colapso do Bilã: a ausência de Bitul. Bitou. E como isso funciona na prática? Bitul pode ser traduzido como a anulação do ego. Sabe, a rendição completa da própria vontade em favor de um propósito maior. Ah, entendi. Veja, Bilaam queria o acesso ao sagrado. Ele amava o poder de acessar o divino, mas o coração dele não estava rendido. Ele tinha um leve michuval. Que seria um coração dividido. Exatamente. Ele não tinha a intenção pura de fazer o certo pelo certo. Em vez disso, ele negociava internamente o tempo todo. Ele barganhava com ele mesmo. Ele queria o sagrado, que chamamos de Kodesh, mas com a outra mão desejava desesperadamente o Kavod, que é a honra pública, o status entre os reis e, claro, o sacar. A recompensa financeira pesada, né? Sim, o dinheiro. Na mentalidade hebraica, essa mistura perigosa do sagrado com o ego é chamada de kilaim, e é a mistura mais inflamável e tóxica que existe. Cara, isso soa incrivelmente atual. É como observar, sei lá, um gênio da tecnologia do Vale do Silício, ou um cirurgião brilhante nos dias de hoje, sabe? Uma ótima comparação. Imagine alguém que tem o poder absoluto nas mãos, a técnica perfeita, o conhecimento de ponta que pode salvar vidas ou conectar o planeta. A pessoa tem o talento indiscutível, mas carece totalmente de uma bússola moral interna. Falta a ética ali, né? Exato. A ferramenta que a pessoa usa é sagrada e poderosa, mas a motivação por trás do uso é completamente corrompida pelo próprio ego e pela vontade de aparecer na capa de uma revista de negócios. Essa analogia do cirurgião é, cirúrgica com perdão do trocadilho. Faz parte. Mas imagina esse médico incrivelmente talentoso. Ele sabe operar o cérebro humano como ninguém. Só que ele não está fazendo isso para curar o paciente. Ele está fazendo isso pelo cheque no final do mês e para que os colegas o aplaudam em congressos. O dom é real, a técnica é real, mas o coração tá podre. É isso. E a genialidade do texto hebraico é justamente como ele lida com essa ambiguidade toda. O texto nos força a lidar com uma grande pedra de tropeço. O fato de que a divindade fala com quem quer, mesmo com aqueles que têm motivações muito duvidosas. Isso quebra muito a nossa expectativa religiosa, né? Quebra demais. O escândalo da história não é Deus falar com o homem de fora da aliança. O verdadeiro escândalo, a coisa que deveria mesmo nos aterrorizar, é como alguém que literalmente ouve a voz do universo continua pechinchando com o próprio coração. E é exatamente nesse terreno fértil de ego que o rei inimigo, o Balaque, entra com a oferta tentadora de riqueza e glória, certo? A armadilha perfeita para ele. Pois é, ele quer que Bilão amaldiçoe o povo de Israel que está passando por ali. E aqui a gente vê o início da ironia e daquela racionalização pesada. A velha desculpa. Sim. Bilão, fazendo o papel de homem piedoso, consulta Deus e a resposta divina é absurdamente clara. Tipo, não vá com eles, não amaldiçoe esse povo. Direto e reto. Ele já tinha a resposta, a porta estava trancada. Mas ele não aceita esse primeiro não é? Não, de jeito nenhum. E esse é o grande escândalo da narrativa. A oferta do rei é o teste supremo. Bilão recebeu a resposta direta que ele mesmo pediu. O certo, se ele tivesse o bitu, aquela anulação do ego, seria fechar a porta, mandar os mensageiros embora e pronto, assunto encerrado. Seguir com a vida. Mas o que ele faz? Ele cede ao Yetzer Hará, que é a inclinação para o seu próprio desejo egóico,
e diz aos mensageiros: fiquem mais uma noite, vamos ver se Deus muda de ideia, vamos ver se ele me diz mais alguma coisa. Ele abre um espaço gigante para negociação interior ali. Ali mesmo, sentado no sofá de casa, o coração dele começa a se corromper. E na mentalidade daquela época, o coração não é só aquela visão romântica das emoções. O coração é o centro de comando. É de lá que vem a vontade e a lealdade. Então, tipo, a boca dele obedece no início, dizendo, eu só posso fazer o que me for permitido, mas o coração dele, a lealdade de fato, já estava lá na estrada a caminho do palácio, gastando o dinheiro da recompensa antes de ganhar. Exatamente. Pura racionalização. É, como se ele dissesse, sei lá, eu sei que a regra não, mas e se as circunstâncias mudarem? E se o cheque for consideravelmente maior desta vez? É o famoso dar um jeitinho, né? O texto expõe essa corrupção progressiva. Ele começa a amar outra coisa muito mais do que a verdade. E a teologia da narrativa nos mostra um princípio muito implacável aqui. Qual? Quando a ambição toma o controle da cabine de comando, a Ravishana Rushanite dele, ou seja, o discernimento espiritual, simplesmente desmorona. A bússola quebra. E aí ele pega a estrada. Sim, ele entra no caminho com a permissão relutante para ir, mas com a intenção totalmente errada. Ele se torna espiritualmente cego. E é bem aqui, no auge dessa cegueira moral, que a gente chega à famosa e super mal compreendida cena na estrada. A famosa cena da jumenta. E aqui eu preciso fazer aquela pergunta óbvia, né? Manda. Sibilante em um currículo tão impressionante de acesso ao mundo invisível, como é que ele acaba na situação humilhante de precisar ser parado e corrigido por um animal de carga? Essa é a melhor parte. Aqui entram as raízes hebraicas mais brilhantes da história. E há algo que as traduções nossas do Ocidente perdem completamente. No hebraico bíblico, tem uma diferença crucial e intencional nas palavras usadas para classificar os animais ali. Uma diferença na espécie. No gênero e na raiz da palavra. Um jumento macho é chamado de chamor, que vem de uma raiz linguística que significa matéria densa, materialidade bruta, aquela coisa rústica. Tá, e ele não estava montando um chamor. Não. O texto especifica exaustivamente que Bilaam estava montando uma adonhá, uma jumenta fêmea. Mas espera aí, por que o autor bíblico faria questão de especificar o gênero e o tipo do animal com tanta precisão assim? Tem alguma diferença real na simbologia ou é só um detalhe narrativo sem importância? Tem uma diferença colossal na simbologia. A Atom, nesse imaginário e na linguística da época, está ligada a uma receptividade muito maior, a uma sensibilidade intrínseca. Caramba! E aqui reside um paradoxo brilhante e, profundamente humilhante, desenhado de propósito pelo autor bíblico. A matéria, o simples animal de carga sensível, consegue enxergar a realidade invisível. Ela vê o anjo no caminho com a espada desembainhada, pronto para executar o julgamento. E o grande vidente. O grande mestre internacional do espiritual, o homem que bate no peito de orgulho de ter os olhos abertos, está completamente cego pelo seu próprio ego. Ele não vê absolutamente nada além da sua vontade corrompida de avançar para pegar o dinheiro. Cara, é uma ironia espetacular. O homem que ganha a vida vendo o invisível não consegue ver um obstáculo fatal bem na frente do nariz dele. E a besta de carga, que supostamente só entende de carregar feno, entende as realidades do universo. É uma sátira divina, né? E tem um detalhe ainda mais impressionante quando a gente olha para as tradições antigas de estudo sobre isso. O que elas dizem? Na Mishnah, num tratado muito conhecido chamado Pirkei Avot, os sábios discutem algo alucinante. Eles dizem que a boca dessa jumenta específica, a Pi Ha-Atom, foi uma das 10 coisas misteriosas criadas no crepúsculo da criação do mundo. Peraí, como assim? Criada na fundação do mundo. Sim, no Ben Hashmashot, o crepúsculo entre o sexto dia e o primeiro descanso. A ideia filosófica aqui é que esse evento não foi um truque de mágica barato, improvisado ali na hora, só porque Deus estava com pressa. Não foi um remendo no roteiro, então.
Não, a tradição sugere que essa contingência foi pré-ordenada milênios antes, na fundação do universo. A natureza, o próprio tecido da realidade, já estava programada para intervir. O universo já aguardava aquele instante exato na história só para barrar a arrogância do intelecto humano quando ele perdesse os freios da moralidade. Isso é de explodir a cabeça. Então, o texto e essa tradição sugerem que a natureza ao redor dele estava muito mais conectada com a realidade do que a própria mente do profeta. Sabe o que isso me lembra? O quê? É como ter aquele sistema de frenagem automática mais caro e moderno num carro esportivo de luxo. Ah, sim. O motorista acha que é o dono da rua, mas ele está tão focado no celular, tão cego pela distração ou pela ambição ali no volante, que ele tenta acelerar em direção a um penhasco. Ele quase se mata por pura ignorância. E o próprio carro, a máquina física cheia de sensores, é o que percebe o perigo mortal e trava as rodas à força. O carro é mais esperto que o condutor. Essa imagem ilustra perfeitamente a dinâmica angustiante da cena. E pensa no que acontece a seguir na sua analogia. O motorista, irritado, bate no painel do carro achando que ele quebrou. Ele xinga a máquina. Sim, ele fica furioso. E no texto, Bilham literalmente espanca a jumenta com uma vara. E não uma, mas 3 vezes. Ele agride com fúria o próprio sistema que está tentando salvar a vida dele. Ele culpa o obstáculo. E isso, se conectarmos isso com um panorama maior, nos leva a uma lição muito profunda sobre a resistência. A resistência que a gente encontra na nossa própria caminhada, né? Isso. A jumenta que empacou o Maatsur não era um obstáculo maligno atrapalhando o sucesso do herói. Ela era salvação. Era um limite imposto pela compaixão. E exatamente esse freio automático, essa jumenta apanhando no meio do caminho, que nos leva a uma das maiores aplicações práticas desse nosso mergulho profundo. Porque convenhamos, né? Quando as coisas empacam na nossa vida, quando um projeto não avança de jeito nenhum, a nossa primeira reação é pegar nossa vara metafórica e bater violentamente no obstáculo. É automático, a gente quer forçar a barra. Achamos que tudo que nos para ou nos atrasa é automaticamente um inimigo terrível. Só que o texto diz que nem toda resistência é um oponente. Nem todo bloqueio é um satã, um adversário tentando nos destruir. Às vezes, a resistência inexplicável é puro rachamim, pura misericórdia. É um tsinsum, uma contenção amorosa. O famoso livramento. Exato. O ser humano frequentemente ataca violentamente a chimira, aquilo que foi colocado ali para sua própria proteção. A gente acha que a porta trancada está impedindo o nosso progresso, nosso hit kadmut. Bilham batia no animal achando que estava perdendo dinheiro e tempo, sem saber que o bicho estava literalmente impedindo que a espada da justiça cortasse a cabeça dele fora. Sabe, a nossa geração tem uma dificuldade gigantesca com esse conceito. A cultura de hoje, especialmente no mundo corporativo, tem uma obsessão quase religiosa por destravar as coisas. É sempre destrave o seu potencial, rompa todas as barreiras. Não aceite um não como resposta. Isso. E com essa mentalidade, cria-se o péssimo hábito de rotular qualquer atraso, qualquer porta fechada, como um ataque a ser combatido. Um ataque espiritual ou energético, sabe? Sim, as pessoas chamam de Hitzkafah Rohanit, um ataque espiritual. O texto exige de nós muita cautela com essa pressa desenfreada. É claro, e isso é muito importante frisar para quem nos ouve. Claro. A gente não deve usar a história de Bilham como uma desculpa esfarrapada para a estagnação. Não podemos criar uma teologia mística da paralisação, né? Onde qualquer dificuldade vira motivo para desistir de tudo, cruzar os braços. Exatamente. A gente precisa dizer, Hillwood, de cautela e discernimento. Nem toda porta fechada é uma intervenção divina. Pode ser pura atzlanut, preguiça nossa. Pode ser irresponsabilidade, que é falta de ashrayut. Ou pode ser até a simples realidade nua e crua, a metziut. Precisa ter equilíbrio para fugir desse misticismo cego. Mas, na prática, no dia a dia, como quem nos escuta consegue fazer essa diferenciação essencial? Como a gente separa o que é uma porta fechada por Deus para nos proteger de cair num abismo e o que é apenas nós mesmos sendo irresponsáveis ou com medo de avançar? Essa é a grande questão existencial da jornada. A chave não está em ficar olhando para o formato da porta fechada, mas num exame honesto do próprio leve, do próprio coração.
olhar para dentro. Sim, o discernimento vem da submissão autêntica. Quando as coisas travam, a pergunta não deve ser com raiva, como eu arrombo isso logo, mas sim uma reflexão, por que eu quero tanto abrir isso? Qual é a verdadeira intenção que está me empurrando com tanta força? O obstáculo existia para gerar um choque de realidade em Bilam. E quando os olhos dele abrem e ele entende o perigo, a jornada dele continua, mas a postura arrogante precisou ser completamente estilhaçada primeiro. E ele finalmente consegue ver a realidade, né? Ele entende o recado de forma dura e obedece externamente ao perceber a soberania absoluta que o cerca, aquela ribonut mutleket. Ele não tem outra escolha. Nenhuma escolha. Ele sobe lá na montanha com o rei Balak e não importa o quanto eles tentem, ele não consegue amaldiçoar o povo lá embaixo. O sistema simplesmente não permite. A maldição vira bênção toda vez que sai da boca dele. Mas, e aqui é onde a história dá uma guinada assustadora. Já que ele não podia derrubar a porta de frente com uma maldição, ele era inteligente demais para simplesmente ir embora de mãos abanando. Ele encontrou uma janela. Sim. E aqui o texto atinge um horizonte moral assim aterrorizante. É o que chamamos de shikrur musarit, a corrupção moral absoluta. Que ele faz. Bilam percebe que a maldição direta falhou. O povo está protegido contra ataques externos. Então ele elabora uma das estratégias de corrupção mais sombrias da antiguidade. A maldição falha, então ele aposta nos pituim, na sedução. Nossa! Ele orienta o rei inimigo a seduzir o povo com Avodah Zará, que é idolatria, e zona, prostituição. Ele ensina o inimigo a destruir o povo de dentro para fora com os próprios desejos deles. Cara, aqui é onde fica realmente interessante e perturbador. Então, a tática mudou de um ataque frontal de artilharia para a estratégia perfeita do cavalo de Troia. Perfeito, um cavalo de Troia moral. Ele percebeu que a única forma de destruir algo impenetrável por fora é plantar um desejo corrosivo do lado de dentro. Isso é aterrorizante. Ele sai com a imagem limpa de quem abençoou publicamente, mas age como o arquiteto da destruição nos bastidores. É maldade refinada. E é por causa dessa manobra final que os textos posteriores da Brit Hadasha, ou Novo Testamento, não passam a mão na cabeça dele. Eles ampliam muito a gravidade do que ele fez. Eles pegam pesado. Pegam. Na carta de 2 Pedro, capítulo 2, não há admiração pelos dons incríveis dele. O texto diz que ele amou o prêmio da injustiça, o Betsá. O problema era o que ele amava no escuro. Judas, no capítulo 1, também fala do engano da recompensa. E tem aquele clímax no Apocalipse, né? Onde tudo é levado às últimas consequências. Sim, no capítulo 2 de Apocalipse, Yeshua confronta uma comunidade por tolerarem a chamada Torat Bilaão, a doutrina de Balaão. E o que é essa doutrina, afinal? Não é um caldeirão com poções mágicas. É o arquétipo puro da mistura, da intenção dividida. É a terrível capacidade humana de manter uma aparência externa polida, usar uma leshon rushanite, aquela linguagem espiritual bonitinha, liderar e ministrar os outros, enquanto internamente nos bastidores invisíveis há podridão, corrupção e uma negociação constante com a ambição e o dinheiro. Então, para a gente sintetizar tudo isso, nossa jornada foi intensa. Entramos achando que iríamos ler a fábula de um animal falante e saímos de cara com um espelho brutal para a modernidade. Um choque de realidade para nós mesmos, né? Total. A história não é sobre um pagão incrédulo de um passado primitivo. É sobre pessoas espirituais, conectadas, que na calada da noite ainda negociam secretamente o que amam em busca de aprovação humana, aquele Ishur Enoshi, ou de poder, o Kor. Bilam nos avalia de perto. Ele prova que dons formidáveis podem coexistir por muito tempo com uma corrupção interna não tratada. E a grande questão que fica não é decifrar quem foi o personagem histórico, é se perguntar com muita honestidade, como o próprio texto sugere, o que de Bilam ainda pode existir em nós. Em todos nós, né? Ninguém está imune. Ninguém. E para fechar, eu queria construir em cima daquela informação espetacular do Pirkei Avot, sobre a criação da boca da jumenta. É um pensamento muito poderoso para levar para a vida. É de arrepiar. Se a sabedoria hebraica diz que a boca daquela jumenta foi criada no limite do primeiro dia do universo, esperando milênios apenas por aquele momento exato para salvar um homem cego por sua própria ambição,
vale a pena nos perguntarmos qual é o obstáculo frustrante, a jumenta empacada no trânsito da nossa vida hoje, aquilo que deu totalmente errado e nos deixou furiosos, sabe? Uhum. Que pode não ser um mero atraso, pode ser uma misericórdia ancestral, programada desde a origem do mundo, simplesmente para nos impedir de colidir com o nosso próprio abismo. Fica essa reflexão pesada para quem acompanhou a gente. Muito obrigado por mais essa companhia e até o próximo mergulho profundo. Até lá!